Oi, pessoal, tudo bem? Venho aqui com vocês para nós lermos, juntos aqui sobre um livro muito legal que eu achei interessante. Na verdade, é um sonho, Porque eu vejo muitos vídeos de Flávia Kalina e a Flávia me inspira também a pensar sobre crianças, a imaginar, Sobre como é cuidar do, do, do psicológico, do bem-estar das crianças, de estar com as crianças. Quando eu me formei em pedagogia, pelo fato de ter conselho, de ter pessoas para me auxiliar nessa fase de busca pelo vestibular também, e eu analisei muito, eu gostava muito de ver os vídeos da Flávia Kalina para me ajudar na pedagogia. E hoje eu tenho a noção de que ler os livros também pode nos ajudar, de que ler os livros pelo fato de ter eles conosco para nos ajudar no fato de ter leituras básicas, tanto para fazer os trabalhos, para fazer as pesquisas, e tanto para a gente se informar, para a gente saber cuidar, de como cuidar das crianças, de como se ensinar as crianças, de como tratar bem as crianças. Então, por esse fato, eu quero fazer aqui um resumo sobre as 7 necessidades básicas da criança. Eu não li o livro, mas eu quero fazer essa junção com vocês, porque também vai ser um fato, de nós estarmos fazendo essa leitura básica, de termos essa junção, de fazermos essa junção. Eu acho pelo fato de ser muito legal, sabe? De ser muito legal você... Enfim, é um sonho também, Vamos dizer que é um sonho também. Então, eu vou fazer aqui. Bom, enfim, eu tô fazendo isso aqui assim, porque eu acho fundamental, particularmente com as minhas leituras, com as vivências, eu acho muito legal. Eu acho muito legal fazer, sabe? Então, eu posso dizer hoje que pelo fato de estar fazendo as vivências e as leituras, eu posso estar me especializando, me embasando mais para estar com as crianças, para estar ensinando as crianças e fazendo esse suporte também, auxiliando, tanto no trabalho quanto na junção da educação dos alunos, dos pequenos. Então, eu vou ler aqui os pontos principais necessários sobre as 7 necessidades básicas da criança. Quais são as 7 necessidades básicas da criança, Quais são as 7 necessidades básicas da criança? Vamos ver aqui. As crianças precisam de um sentido de significado. Aí aqui tem uma leitura para nós nos auxiliarmos. Aqui tem uma leitura muito legal. Eu não li ainda todo o livro, mas eu acho que pode nos ajudar também a identificar as 7 necessidades básicas da criança. Tem o ponto 2 aqui, deixa eu ver o ponto 2. Deixa eu ver o ponto 2. Deixa eu ver o ponto 2 aqui. As crianças precisam de segurança. Eu acho muito interessante isso, porque a Flávia, quando eu estava vendo a Flávia, ela me passava muito essa segurança na educação dela, o método Montessori também, a instrução com as crianças, o trabalho de estar com as crianças, de ter educação tanto escolar
mas também a educação afetiva, emocional e dá segurança para as crianças. Eu acho que quando você trabalha com as crianças, você tem como passar uma segurança afetiva para elas, uma segurança emocional para elas, uma segurança que elas se sintam seguras, que elas se sintam, sabe, seguras, alicerçadas no seu ensino, na sua atenção, se elas estão preocupadas, se elas estão expressivas. Elas podem expressar, elas podem falar, a gente vai tentar resolver, vai tentar solucionar, vai mostrar como é que pode, como é que elas podem se acalmar, se organizar, não é? Como é que elas podem também se surpreender ao fazer algo diferente, que elas possam entender, não é? Que existe sim, pode existir um momento de desespero, um momento da frustração, mas essa segurança de dar embasamento para elas, de que a gente pode assegurar para elas também algo importante, a educação, o afeto, não é? O ensino, o modo de ver a situação ou de algo, de fazer com que haja segurança no repasse, né? Eu acho muito peculiar essa questão, esse ensino Montessori, que eu pude aprender pela perspectiva, né? Aprender com a Flávia foi um ensino para mim, foi algo que eu pude ter o entendimento de que trabalhar com as crianças é trabalhar também o afetivo, trabalhar o emocional, trabalhar o alicerce delas, né? Então, o método montessoriano abre, assim, eu já estou falando da pedagogia, né? Mas o método montessoriano, ele tem embasamento teórico que as crianças podem aprender a fazer sozinhas as suas habilidades, seus hábitos, construírem isso, não terem medo, não é? Talvez se sentirem, saberem, nós passarmos segurança para elas, né? Porque a segurança, eu acho que esse ponto, assim, o que é segurança? Acho que é evitar o medo, né? Então, o embasamento montessoriano é muito legal não, ele é também primordial. Eu acho que é primordial na vida escolar. Na vida escolar não, como um todo. Eu acho que é um objetivo. Eu acho muito legal o método montessoriano de trabalhar. Não é imposto, mas é adquirido. É o hábito, não é o hábito, mas ele é adquirido. Ele é construído, é uma construção em que você vai tendo, como é que eu posso expressar? Vai tendo segurança e durante o tempo aquilo vai sendo construído de modo natural, não mecanizado. É algo assim, não é? Que nós podemos dizer. Então, eu acho muito legal. As crianças precisam de segurança, é um das 7 necessidades básicas da criança. Outro ponto importante é sobre as crianças precisam de aceitação. A aceitação que as crianças precisam, elas estão, por exemplo, elas estão precisando de afeto, de carinho naquela hora. Mesmo que nós estejamos ocupados, mesmo que nós estejamos tristes com algo, ou não querendo dar aquela atenção na hora, mas elas precisam de aceitação. Nós precisamos aceitar as crianças do jeito também que elas, do que elas sentem, não, claro, se tá com vontade de chorar, se tá com vontade de fazer algo, ou se tá com vontade de, nós como professoras, não é aquela, vamos dizer, se tá com vontade de chorar, de fazer birra, ou de fazer algo, não é? Vamos supor não, ou de fazer alguma coisa
que não seja aceita na idade adulta. Então, nós precisamos entender que esta criança precisa de aceitação. Nós precisamos aceitar esta criança do jeitinho que ela está, do jeitinho não, a expressão que ela está sentindo. Se ela está sentindo medo, se ela está se sentindo insegura, nós precisamos aceitá-la, assim como nós, não é? Então, se há algum medo, se há algo que aconteça, ela precisa ser aceita. Nós precisamos desse ponto, verificar esse ponto. Elas precisam de aceitação. Aqui, cada criança chega com a mensagem de que Deus ainda não está desanimado com o homem. Então, acho que de Rabi, Dranat, Dagonin, Stray Birds, pássaros fugídios. Então, nós precisamos aceitá-las, porque é algo que Deus faz aqui também, de que Deus ainda não está desanimado com o homem. Cada criança chega com a mensagem de que Deus ainda não está desanimado com o homem. Aqui tem uns pontos bem importantes, eu acho que a gente pode grifar. A criança que é sempre criticada aprende a condenar. A criança que é sempre hostilizada aprende a agredir. A criança que é sempre ridicularizada aprende a ser tímida. A criança que é sempre envergonhada aprende a sentir culpa. Então, nós precisamos aceitar as crianças. Nós precisamos aceitar as crianças. Tá fazendo alguma coisa, fazendo alguma birra, algo, enfim. Nós precisamos aceitar. Elas precisam de aceitação. Outro ponto importante, as crianças precisam amar e ser amadas. Elas precisam amar. Elas precisam saber o que é o amor, o que é... Porque entre sentir raiva e o pai e a mãe falar, não é pra fazer isso agora, né? Ou não é pra mexer aqui. Ou você vai ganhar aquele presente que você quer depois, não agora. E elas sentirem raiva ou rancor por não ganharem no tempo que elas querem, elas precisam saber amar, mesmo não atendendo suas expectativas naquela hora. Elas precisam amar e também nós precisamos compreender que se elas não nos amarem por esse motivo, não é? Sentirem rancor, nós precisamos fazer com que elas se sintam amadas do mesmo jeito também, para que elas venham entender o que pode ser, o que pode ser o amor, o que é o amor, não é? E é um ponto importante também. Outro ponto importante é que as crianças precisam de elogios. As crianças precisam serem elogiadas. Elas precisam ser olhadas e, ao olharmos para elas, precisamos dizer: nossa, como você tá linda, você é uma princesa. Você é linda, você tá linda. Olha que você que fez algo assim na sua aparência. Nossa, você é uma preciosa, você é um príncipe, você é uma princesa. É serem elogiadas. Aqui diz assim: quando elogiamos uma criança, nós a encorajamos a aproximar-se de nosso cálculo de seu potencial. Atraímos para nós a boa parte de tudo que apreciamos. Então, você está atraindo também aquela criança, né? Para confiar em você. Para confiar em você, não. Você tá atraindo para nós a boa parte de tudo que apreciamos. Então, se você aprecia, você tá atraindo ela também. Você tá chamando-a para perto de você, não é? Então, o louvor de outros pode servir para nos ensinar aquilo que devemos ser e não aquilo que somos. Então, é um ensino também. É um ensino assim. Então, são pontos importantes para que nós podemos
saber elogiar as crianças. Nós precisamos elogiá-las. Nós precisamos não, elas é um ponto importante. As crianças precisam de elogios. Outro ponto importante é que as crianças precisam de disciplina. Falar não, ter as regrinhas, tanto de sala de aula, ter as regrinhas básicas da sala de aula, né? Ter as regrinhas, não é para fazer isso aqui, naquele local. Não, esta regra que tem regras que se adequam a espaços diferentes também, porque tem fatos que às vezes nós não conhecemos, nós não sabemos também. Então, elas precisam de disciplina. Elas precisam ter disciplina também. Elas precisam ter disciplina. Aqui diz assim, vamos ler um tópico. Jovem, obedeça sempre a seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. As ordens de seu pai e os conselhos de sua mãe são uma lâmpada para iluminar o caminho da vida. Quando os seus pais castigavam você, eles estavam querendo lhes mostrar a direção certa para uma vida feliz. Provérbios 6, 20 e 23. Então, muitas crianças têm o hábito de julgarem os pais, né, pelo fato de eles fazerem algo que talvez para as crianças possa não ser da forma que elas queriam, da forma que fosse, não é? Então elas podem fazer birra, ficar com raiva, sentir alguma coisa no coração diferente. Mas eu acho assim, que as crianças, elas precisam sim obedecer, saber que elas precisam de disciplina, para que elas possam ter também o hábito de ter disciplina, saberem o que era disciplina, não é? Para que elas possam ser direcionadas também a ter disciplina. Então, acho que é um fator importante, é um ponto importante sobre as 7 necessidades básicas da criança. Outro ponto importante, as crianças precisam de Deus. Bom, esse fato é muito importante. As crianças precisam de Deus. Por quê? Elas precisam de Deus. Aqui nesse ponto tem dizer assim: homem algum jamais molhou a argila e depois deixou-a, como se os tijolos fossem fabricados pelo acaso. Então, elas estão no mundo, então elas precisam de Deus, elas precisam ter o conhecimento de Deus. Então, as palavras religiosas têm valor para a criança na medida em que sua experiência no lar lhes dá significado. Então, elas não precisam de Deus somente na igreja, elas precisam de Deus em casa também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Salmo 127, versículo 1. Então, acho que é um fato muito importante de nós, como professores, que fazemos também, né, o trabalho, não é? Seja o trabalho de escolar no sentido de que por exemplo, as crianças precisam de Deus, elas precisam de Deus, não é só deixar lá a criança e deixá-la solta, nós precisamos mostrar Deus para elas, como nós pensamos, imaginamos, para que elas venham também saber. Mostrar Deus para ela. Valorizar as coisas de Deus também, para que ela venha saber de Deus. Então aqui diz assim: Senhor, não peço que me des alguma obra sublime que é tua, um chamado nobre ou tarefa prodigiosa. Dai-me uma criança para apontar o caminho, pela estrada estranha e doce que leva a ti. Dai-me uma vozinha suave para orar comigo, 2 olhos brilhantes para a tua face ver.
A única coroa que desejo, Senhor, é esta, que eu possa ensinar uma criança. Não peço que venha um dia colocar-me entre os sábios, os notáveis ou os grandes. Só peço que serenamente, de mãos dadas, uma criança e eu um dia entremos pelos portões. Então, é como se você estivesse com a criança e você estivesse vendo a face de Deus, não é? Pelo coração das crianças. Então, as crianças precisam de Deus. Elas são os ídolos dos corações e dos lares, anjos de Deus disfarçados. O sol dormita ainda em suas tranças, sua glória ainda brilha em seu olhar. Esses fugitivos do lar e do céu me fizeram mais homem, mais manso. E sei muito bem como Jesus pode comparar o reino de Deus a uma criança. Então, o reino de Deus é um reino que as crianças já estão, né? É o reino dos céus. Então, reino de que as crianças que nem todas as crianças, vamos dizer, que estão, né? Pelo fato de ainda existir o mundo e pelo fato de ter uma educação. Por exemplo, eu, pela minha noção de mundo, posso dizer que eu tenho um conhecimento que eu posso passar pelo fato de ter a minha leitura que eu posso ter, não é? Eu posso passar um conhecimento de Deus para esta criança, da minha leitura, da leitura que eu posso passar, como me passaram, como estou vivenciando de passar, como me passaram, eu posso passar para ela, não é? Então, a vivência de mundo é que os ídolos dos corações dos lares são os disfarçados, de Charles Dickens, em The Children. Ele fala sobre que as crianças já são do Senhor, mas nós devemos saber que as crianças precisam de Deus, que elas precisam de Deus. E essas são as 7 necessidades básicas da criança. Um livro muito profundo, muito bom também. Então, eu gostaria que vocês lessem. É muito importante nós sabermos que elas precisam de significado, segurança, aceitação, amor, elogios, disciplina e Deus. Então, mostrar para as crianças o quanto elas precisam das necessidades. Mostrar não, nós sabermos para chegar na sala de aula, para chegar com as crianças. Eu acho muito importante. Foi um livro que não me ajudou em si no TCC, nem algo que eu possa falar que me ajudou. Não, eu posso ler e posso falar que ao olhar para a criança, o que eu posso ver na criança. Então, foi um dos livros que me chamou a atenção. Eu falo aqui sobre pedagogia, sobre livros, eu falo aqui sobre os assuntos do Enem também, os assuntos do Enem. E eu tô falando aqui de modo geral para que vocês possam saber o que também a pedagoga, que a minha leitura me faz, não é? O que também a pedagoga, por onde a pedagoga anda, não é? O que a pedagoga faz. Eu sou pedagoga e tenho 26 anos e tenho aqui esta dica para dar para vocês. Você também que pode me ver que é pedagogo, tá bom? Eu tenho aqui este canal e nós podemos nos falar pelos comentários também. Comenta aqui se você gostou do vídeo e me fala sobre a sua leitura, um livro que você leu também, para nós estarmos no feedback. Tchau, tchau, pessoal!